Candidato, falta ar-condicionado nas escolas, vagas, estruturas e sempre nas campanhas a educação é prioridade. E eu pergunto, o que você vai fazer de fato para resolver esse problema e principalmente para valorizar o salário dos trabalhadores em educação, que sempre é prioridade nas campanhas? O que você vai fazer de fato para resolver isso? Bem, gostaria primeiro de cumprimentar a todos aqui do programa, do Cidade Alerta, a todos os telespectadores, a nossa sociedade em geral, que passa por um momento ímpar, né, um momento de decisão, de escolha, das pessoas que vão conduzir a nossa cidade. Agradecer ao Léo, agradecer ao Sérgio, ao Everton Leone, ao Marlon, a toda a família da SIC TV. E dizer para o Manelzinho, que eu conheço ele há algum tempo, e eu fui sempre forjado no movimento estudantil, no movimento de base da educação, que à época lutava com muita combatividade em cima de ensino, pesquisa e extensão. Eu penso que a educação, Manelzinho, é muito mais simplesmente do que discutir uma área pontual. Nós temos que trabalhar a educação como uma gestão de sucesso, uma gestão integrada, onde cada qual faça a sua parte, exerça a sua parcela de contribuição. Como? Nós temos que trabalhar com a gestão de tecnologia, com o mundo virtual, com a informática ao nosso lado, com a intranet onde os pais possam acompanhar os alunos. Mais do que isso, como acompanhamento pedagógico, temos que abrir as escolas aos finais de semana, afinal faltam espaços bons, úteis na nossa cidade, todos nós sabemos. Temos que ter um padrão mínimo de todas as escolas, questão física, estrutural. Nós sabemos que dignidade vem sem sombra de dúvidas, Léo. Vem por a questão física, vem por requalificação dos profissionais e vem por valorização através do salário. Nós vimos o que aconteceu aí, essa bagunça, na verdade esse desrespeito da gratificação de R$40. Nós queremos muito mais do que isso. A política da educação tem dados e estudos que demonstram que a cada um mês na falha do serviço prestado, são 9 meses para recuperar o tempo perdido. Por exemplo, nós hoje na educação no município, é impressionante acreditar que em 2016 faltou orçamento para destinar o financeiro ao transporte escolar. Como é que nós vamos discutir evasão, qualidade de ensino, nós vamos discutir a merenda, nós vamos discutir o nível do IDEB, o índice, se sequer os alunos estavam chegando às salas de aula? Essa é a nossa realidade. É gestão de sucesso, onde o pai faça o seu papel, a comunidade em geral também, os professores e o corpo docente, diretores e também a secretaria. Temos que cobrar resultados e, lógico, valorizar, porque educação não pode ser somente considerada um sacerdócio. Educação é, sem sombra de dúvidas, uma atividade profissional das mais valorosas que nós temos no mundo. Deputado, e eu vou lhe tratar de deputado mesmo aqui, porque de vez em quando eu vou chamar de candidato a deputado, eu prefiro te chamar já de deputado. Consta que a sua campanha é financiada pelo ex-governador e atual senador Ivo Cassol. Isso é verdade? E sendo verdade, por que não se coloca isso de público? Léo, isso é uma grande balela. Na verdade, o desespero toma conta das campanhas milionárias. Nós sabemos que tem campanha com milhares de cargos do governo à disposição, campanhas com milhares de cargos da administração municipal, e no meio de tudo isso, Davi lutando contra 2 Golias. A grande verdade é essa. Muito bem sabido que o Partido Progressista, na qual o senador Ivo Cassol faz parte, ele é gerido e é presidido no município pelo meu colega e meu amigo, deputado Aélcio da TV, que foi com ele que nós tratamos e toda a executiva municipal acerca dessa aliança que tem sido exitosa, tem sido próspera e tem muito colaborado com o crescimento da nossa campanha. Conversa fiada, falácia, boato, conosco não funciona, porque eu sempre fui muito claro e sempre joguei de forma cristalina com a população, Léo. Sérgio, deputado, o senhor foi vereador e o senhor agora é deputado. O senhor não tem nenhuma experiência executiva como administrador. Como é que o senhor imagina que seja administrar uma cidade de 500 mil de habitantes e uma das cidades mais problemáticas do país? Sérgio, me permita primeiramente dizer que cabelo branco não é sinal de qualidade. É uma coisa muito clara. Eu já ouvi falar há muito tempo atrás que o vício da juventude, o tempo cura. Agora nós temos vícios de administradores que estão há 20, 30 anos que o tempo não cura. São vícios incuráveis, sabe? Isso a gente tem que se atentar e muito. Outra coisa, fui gestor sim.
Fui presidente do Diretório de Estudantes, onde nós manipulávamos milhares e milhares de reais. Fui gestor do gabinete de vereador, que fui o vereador dos mais atuantes do estado de Rondônia. Sou hoje gestor do gabinete, que também sou dos mais atuantes do estado de Rondônia. Agora, é lógico que eu sei, porque eu sou daqui, eu tenho 32 anos, nasci em Foz, mas vim com 3 meses. Eu tenho 32 anos de Porto Velho, ô Sérgio, e eu sei que Porto Velho tem grandes gargalos, problemas complexos e profundos, dimensão territorial gigantesca. Não é isso? Nós andamos aí 400, 360 quilômetros, nós estamos lá em Nova Califórnia, vindo para Extrema, vindo aqui para Vista Alegre, Fortaleza da Bunã, Vila da Penha, Velha Mutum, a Nova, União Bandeirantes, Rio Pardo, entrando na Flor na Bom Futuro. Nós vamos lá para o Baixo Madeira, lá em Calama, demarcação, e vamos subindo. Tira Fogo, Terra Caída, Cavalcante, Catarina, Papagaio, Nazaré, Conceição, São Carlos, Cunhã e tantos outros distritos. Problemas aos montes, são 7 mil quilômetros de estradas vicinais. É um município que é maior do que o estado de Sergipe, por exemplo. É maior do que a Bélgica, um país da Europa. Eu não tenho dúvidas que nós temos que ter uma equipe enxuta, ter cuidado na arrecadação através da tecnologia, eficiência como eu apresentei isso. Na Câmara Municipal fui o vereador que menos gastei dinheiro público. Isto é, falar qualquer um fala. Quero ver executar. Falar o tempo se encarrega de levar. Agora as atitudes elas conquistam, e assim nós fizemos de forma diferente. Com eficiência, que é chegar no resultado final, com o menor gasto desprendido, eu tenho certeza que Porto Velho vai avançar, porque nós temos riquezas, nós temos terra fértil, nós temos pessoas do bem, e o progresso obrigatoriamente vai passar por aqui. Nós temos carências aqui de todos os tipos, principalmente nas duas zonas, leste e sul. Ali não chega o serviço básico de saúde, não chega a educação que a gente gostaria, enfim, tem muita coisa nessa linha. Eu queria lhe perguntar o seguinte: como é que você vai fazer, em sendo eleito, para levar esse serviço que nós não temos aqui no entorno, na periferia de Porto Velho, para município ou para distrito como Demarcação, Calama, São Carlos, União Bandeirantes, Nova Califórnia, Jaci, Paraná? Como é que você vai fazer para chegar a isso, se isso nós não temos nem aqui? Você está certo, Léo, nós não temos, eu digo que a incompetência é tão perniciosa e prejudicial quanto a própria corrupção. É bem sabido que eu fui o primeiro a falar sobre subprefeituras no nosso município. Porto Velho tem 500 mil habitantes. Nós não somos uma vila, nós não somos um lugarejo, nós somos a capital do estado de Rondônia e devemos ser tratados como tal. 3 subprefeituras para aproximar os serviços, inclusive até de pagamentos. Muitas vezes quer pagar taxa, não consegue sequer facilitar a vida da própria administração. Imagina os serviços básicos de drenagem, de infraestrutura, de limpeza e no geral. Outra coisa, criar a superintendência do interior. Nós estamos falando de milhares e milhares de pessoas. Por exemplo, só a União Bandeirantes, nós temos hoje 25 mil pessoas que lá vivem. É maior do que muitos municípios do estado de Rondônia, minha gente. Nós estamos falando da Ponta do Abunã, que também tem mais 20 mil habitantes. Nós estamos falando do distrito de Calama, que sozinho tem 4 mil pessoas, fora todo o entorno. Superintendência, porque isso gera celeridade no trâmite, na burocracia, no que diz respeito ao toque administrativo. Com a superintendência do interior e com as subprefeituras, nós vamos aproximar a administração municipal de quem mais precisa, quem está na ponta da corda e hoje perece. Sérgio, olha, o senhor foi vereador e sempre destacou o seu trabalho como vereador pela metade do mandato. Abandonou a vereança para ser candidato a deputado. Foi eleito deputado. 2 anos depois, o senhor está saindo para a prefeitura. Como é que nós podemos ter certeza que o senhor não vai abandonar a prefeitura na metade do mandato, caso se eleja? Sérgio, uma coisa que eu tenho muita tranquilidade em falar. Na iniciativa privada, assim como no quartel, nós temos alguns colegas aqui que também serviram ao quartel. E no quartel e na iniciativa privada, os bons, eles são promovidos. É natural. A iniciativa privada tem muito essa pegada. Se eu posso servir melhor e de forma mais abrangente em um determinado cargo, assim estarei à disposição. Porque quem vota é a população. Se me votou para deputado estadual é porque confia que eu poderia, naquele momento, ser melhor. E tenho sido melhor. Tenho atendido mais e melhor. Na condição de prefeito também. Lógico que a missão é muito mais desafiadora. E por isso eu faço esse compromisso de que estarei à frente da minha cidade, da cidade de todos vocês, durante esses 4 anos de mandato, que será, sem sombra de dúvidas, o mandato da equipe mais eficiente e qualificada da história de Porto Velho. O senhor assinaria em cartório essa sua declaração e mais o seu programa de governo?
Léo, veja bem, você me permita dizer que nesse sentido eu sou a moda antiga. A minha conversa é no fio do bigode. Eu não preciso assinar em cartório para falar alguma coisa nesse sentido. A TV está me gravando, as pessoas estão me ouvindo. Eu acho que eu posso e preciso ser respeitado como tal. E com relação ao programa? Da mesma maneira, o programa de governo nosso, inclusive, tem que ser incrementado. Muitas vezes, o próprio empirismo e o convívio do dia a dia nos faz melhorar o plano de governo. Deputado, eu queria que o senhor tirasse 30 segundos a roupa de candidato e colocasse uma vestimenta de cidadão. Quando o senhor vê esses programas eleitorais com essas promessas mirabolantes, como cidadão, o senhor não se sente um pouco revoltado? Depende se você me pontuar quais seriam as promessas mirabolantes. A gente tem tido um pé no chão, muito cuidado com promessa. Eu faço compromissos de qualidade de serviço prestado. Bom, em linhas gerais, o senhor não faria o que na prefeitura agora? Com essa administração que tem aí, o senhor teve tempo de analisar, são 4 anos, o que o senhor não faria numa gestão sua? Ô Léo, quem me conhece sabe que eu sempre fui da linha de frente, eu sempre fui combativo, sempre convenci através de argumentos e principalmente de trabalho, de realização, de ações. O que eu não faria é ser omisso aos interesses da população. Eu teria que ampliar um canal de ouvidoria muito eficiente, de qualidade, fortalecimento dos conselhos, os conselhos municipais. Outra coisa, fortalecimento das associações, corregedoria atuante dentro da administração municipal. A gente fica sabendo várias vezes de desvios de combustível da Melosa que vai ao distrito e ninguém faz nada. Parece que está tudo bem. Se enfiar no casco de tartaruga e achar que nós vivemos num céu de brigadeiro é o maior dos erros, porque você não acaba acompanhando a realidade da nossa cidade. Primeiro, ouvir a população com conhecimento que eu adquiri e com conhecimento da minha terra. Ouvindo a população, a gente vai fazer muito mais. É algo que tem faltado na atual administração. O seu técnico de planejamento viria de onde? Porque eu acho que é esse um grande problema, o grande gargalo de Porto Velho, planejamento. Nós vamos ter, Léo, como eu já disse, uma gestão de sucesso. Nós vamos ter as melhores pessoas. Eu não digo tecnocratas, eu não digo pessoas do setor tão somente administrativo ou político. Acredite que nós teremos as melhores pessoas para fazer o que? Executar. Às vezes a gente vê planos mirabolantes, como o Sérgio bem disse, a pessoa viaja na maionese, a gente vai lá na Secretaria, por exemplo, Municipal de Planejamento, você tem vários belíssimos projetos. 4 anos depois, o que foi efetivado? Qual uma obra que vai ficar para a posteridade na atual administração? Isso que me preocupa e isso que me deixa estarrecido. Porto Velho precisa avançar a passos largos. O desenvolvimento do nosso país vai passar por aqui. Eu tenho falado isso, planejar Porto Velho hoje, amanhã e para os próximos 30 anos, Sérgio. Afinal, a transoceânica, a linha férrea vai passar por Porto Velho. É a última saída, na verdade é a última janela de oportunidades que o Brasil terá. Saída de grãos, material logicamente beneficiado, valor agregado de todo o nosso produto que vai para a Ásia, que a Ásia tem como consumir tudo que nós produzimos. Deputado, 2 perguntas de uma. O senhor conhece bem a sua cidade? O senhor conhece cada canto dessa cidade? Eu conheço muito bem a minha cidade. Muito bem. Então, lhe pergunto, o atual prefeito tem dito que as alagações acabaram. O senhor concorda com isso? Não. Por que o senhor não concorda? Porque nós estamos vivendo as alagações. Contra fatos não há argumentos. É muito claro. A gente vê, por exemplo, o canal do Imigrantes, que vai levar lá pro Igarapé. Vê o canal do JK, por exemplo. É outro problema muito grave. O que tem que ser feito para acabar com as alagações? Não vem me falar em microdrenagem tão somente, que nem é feita, por exemplo, no asfalto casca de ovo que estão fazendo com a motivação eleitoreira. Nós temos que trabalhar os 98 quilômetros de canais e igarapés da nossa cidade. Quem é daqui sabe que nós somos cortados por esses canais. Nós temos que fazer a macrodrenagem. O que é? Enlarguecer, gerar profundidade. Os nossos técnicos da engenharia já estão bem atentos com isso. Também bem prover com galerias pluviais e fazer a manutenção, a conservação permanente. Não adianta esperar a chuva chegar, porque a gente mais uma vez vai ficar com água no joelho. Os piscinões que tem em São Paulo seriam uma alternativa semelhante aqui?
Talvez não. Nós temos uma outra realidade, nós temos um município eminentemente plano, isto é, a própria gravidade não dá conta de levar, nós precisamos das galerias pluviais e aprofundar os nossos canais macrodrenáticos, né? Então, aprofundar e ampliar, porque aí vai dar vazão suficiente para chegar nos igarapés, nos igapós. Os igarapés e igapós daqui, eles contribuem mais que diretamente com o Rio Madeira e com a possibilidade de contribuição, quer dizer, de despejo dentro do Rio Jamari, do Rio Candeias. Naquela zona leste, haveria algum trabalho que o senhor se propõe fazer para colocar essa drenagem no Rio Candeias? É uma obra bem grande, né? É uma obra bem complexa, é uma obra que não se faz no início de mandato. É por isso que nós estamos muito preocupados em fazer um período de transição com qualidade. Porque simplesmente chegar agora, no momento eleitoral, e falar que está arrumando a casa, isso é conversa para gringo, para grego, para inglês, para suíço ver, menos para o brasileiro. Quem tem fome, quem passa apuros, quem tem poeira nos olhos, quem tem água no joelho, quem contrai leptospirose, doenças infecto-contagiosas, tem pressa. Dados do próprio IBGE, 20% das mortes acarretadas em Porto Velho, Léo, elas são motivadas por doenças infecto-contagiosas. Muitas vezes, exatamente nesses esgotos a céu aberto, onde nós temos sarjetas, nós temos valetas. Aí tem que trabalhar não somente a infraestrutura, como propriamente o saneamento básico da nossa capital. Nós temos dinheiro para fazer a universalização da água tratada e temos dinheiro para fazer mais da metade daquilo que a gente chamaria de saneamento básico e esgotamento sanitário. O senhor pretende entrar na justiça ou trabalhar junto ao governo do estado ou junto ao governo federal para que a gente libere isso e a prefeitura assuma, ou o senhor acha que isso é coisa de CAERD, coisa do governo do estado e não vai entrar? Eu faço essa pergunta pelo seguinte: nós moramos na cidade, não moramos no estado. No estado, exatamente, nós pisamos na nossa cidade. Ficar transferindo responsabilidade talvez seja o caminho mais curto para ter uma resposta, mas não dá realmente a resolução do feito. É muito claro e está muito bem nítido para todos nós que esse modelo de gestão do esgoto e da água tratada em Porto Velho não é satisfatório. Nós estamos há 30 anos engateando. Quando nós recebemos recurso, cerca de R$1 bilhão, nós perdemos boa parte. Eu tive que ir ao Ministério Público, inclusive, para falar sobre o certame dos 500 e poucos milhões agora que foi feito e que nós estamos esperando iniciar as obras. Nós temos que discutir sim com o governo, mas acima de tudo, nós temos que lutar pela parceria público-privada no esgotamento e na água tratada. É uma realidade, os municípios avançaram. Outros municípios aqui do interior do estado de Rondônia, eles municipalizaram. Veja, Vide Cacoal, Vide Vilhena, Ariquemes também tenta, porque traz mais resultados. Ali aquela máquina inchada, do jeito que é, pesada e que não traz resultados, deixa de ser uma empresa para virar um cabedeiro. Deputado, nós temos algumas entradas na cidade que dão vergonha na gente, né? A gente passa pela ponte... Todas elas, né? Pela ponte do Rio Madeira em direção ao bairro da Balsa. Quando entra no bairro da Balsa, a gente tem a impressão que entrou numa zona de guerra. Aí a gente chega no desembarque dos barcos no Rio Madeira, não tem nenhuma estrutura. Aí a gente vai para a BR-364, está a situação que está. O senhor pretende fazer alguma coisa em relação a isso? Eu pretendo resgatar a autoestima do porto-velhense, fazer o porto-velhense andar de cabeça erguida com brilho nos olhos. Quantas vezes nós recebemos, eu tô com um familiar meu aqui, quantas vezes a gente recebe pessoas de outros estados e vira motivo de chacota, Léo e Sérgio? Quantas vezes tu vem pro céu, por ar, tu para no aeroporto, tem a obra inacabada do estado que até hoje não deram efetiva resolução. Quantas vezes eu fui inclusive lá no DR para reivindicar isso? A gente chega de ônibus ou de carro, chegamos nos viadutos ou nos elefantes brancos inacabados. É bem sabido que a gente gasta muito mais com obra por fazer do que concluir e finalizar. Os gastos são maiores, o grau de deterioração é muito grande. A gente chega de barco, por exemplo, nós não temos o muro de arrimo, a contenção, nós não temos um bom porto para receber os nossos turistas. Como nós vamos fomentar o turismo, a pesca esportiva, o turismo de negócios? Como vamos ser competitivos se sequer o nosso aeroporto, por exemplo, é alfandegado? Como é que a gente vai conseguir dar vazão aos nossos estoques, às nossas matérias, se a gente não trabalha com seriedade e também a médio e longo prazo? Em termos de aritmética, vamos pular para o lado de cá.
Nós temos um orçamento da prefeitura que o ano que vem deve ficar aí na faixa de 1,5 milhão, 1,6 milhão, 1,6 milhão, por aí assim. Talvez menos. Um bi. Talvez menos. Um bi. Nós não temos dinheiro para construir, por exemplo, a beira-rio, ou o enrocamento de pedras que é necessário fazer ali naquele lugar que caiu perto do triângulo. Nós não temos dinheiro para construir o depósito de lixo, que a gente chama de depósito de lixo, mas que não pode ser depósito. Tem que ser um aterro. Um aterro sanitário com processamento de resíduos. Isso, um processamento. Nós não temos dinheiro para nada disso. Onde buscar esse dinheiro e mais fazer creche, fazer escola, pagar professores? Nós temos uma conta enorme e dinheiro que é bom, nada. Me permita dizer, Léo, que nós temos dinheiro, nós temos muito dinheiro, fora os convênios e os recursos que nós perdemos nas usinas também, porque isso era contrapartida social e ambiental, principalmente o muro, o de arrimo, né, a contenção que era para ter sido feita na beira do nosso rio. Nós sabemos que o banzeiro está cada vez mais forte, o fenômeno da terra caída tem cada vez mais prejudicado os nossos distritos. Só quem sabe disso é quem conhece. Eu, desde que me entendo por gente, eu ando nesses distritos. Outra coisa, 5% é para investimento do orçamento. Me permita também aproveitar o gancho e falar que a previsão orçamentária falhou esse ano. Estava previsto 1,3 bilhão e pouco e hoje o déficit já é de mais de 200 milhões. Isto é, nós arrecadamos menos do que imaginávamos. O espelho não condiz com a programação feita, igual o governo federal, lembra? Isso. O governo federal falou que ia ter não sei quanto de superávit e foi deficitário. É o que está acontecendo na administração. Só quem sabe é quem estuda. É só quem estuda. Outra coisa, com a contenção de gastos, com também o programa de modernização da administração tributária, aumentando o poder de arrecadação, economizando esses gastos, diminuindo os cargos comissionados, projeto que eu apresentei, inclusive no governo do estado, está tramitando lá na Assembleia, projeto de minha autoria. Eu não tenho dúvidas que empreendendo e inovando a gente consegue investir muito. Por exemplo, as empresas que aqui se instalem, elas podem ter contrapartida, por exemplo, na construção de creches, Léo. Nós sabemos que existem as contrapartidas. Por que não a contrapartida? Tanto na construção como na manutenção de creches aqui, que é um grande déficit, é um grande problema e uma grande promessa que não foi cumprida na atual administração. O senhor não usa o sistema coletivo de ônibus como eu também não, mas o senhor está satisfeito com o que nós temos hoje? De forma alguma, tanto não estou satisfeito como fui o criador proponente da comissão para avaliar, fiz a audiência pública que desbaratamos que havíamos perdido 90 milhões de mobilidade urbana. Porto Velho é uma das capitais que mais mata no país proporcionalmente. Aqui é o direito de ir e vir, ele está sempre prejudicado. O transporte coletivo, nós não temos abrigos, pontos de ônibus nós não temos. Ou é o sol na muleira ou é chuva no joelho. Nós não temos alimentadores, nós não temos terminal de integração no bairro onde nós mais precisamos. Nós não temos frota, nossa frota é menor do que há muitos anos atrás. Hoje circula 120, 130, 115, 112 ônibus para uma cidade de 500 mil habitantes. Outra coisa, Léo, muito clara, concorrência gera qualidade. Nós sabemos disso. 2 empresas será melhor do que uma, 3 será melhor do que 2 e 4 melhor do que 3. Não tem que ser feito na calada da noite, tem que ser feito às claras, seja lá quem participar. E o município tem sua parcela. A sua parcela de responsabilidade é ter uma boa faixa de ônibus, é ter uma via bem conservada, sem buracos, para que eles possam ter climatização e não ficar abrindo a porta, por exemplo. É ter os pontos de ônibus, é resgatar recursos do governo federal, que a atual administração não teve competência para manter projetos técnicos e receber e captar esses recursos. Preciso fechar esse primeiro bloco e vou deixar uma pergunta para o senhor aqui. O senhor talvez responda lá bem rapidinho, se dá tempo ali. Dá tempo. Mas é o seguinte... O Paulo Moraes, seu pai, ele tinha uma relação primeiro, de coleguismo com as forças de segurança e depois, inclusive, essa relação política que você traz também. A gente sabe dessa sua ligação. Isso pode lhe ajudar a resolver problemas de segurança da nossa cidade, que não é obrigação do prefeito, mas é responsabilidade dele? Pode ajudar. Eu conheço de segurança pública porque eu nasci nesse meio. Sempre fui alimentado pelo suor do meu pai através do salário dele, inclusive da minha mãe como servidora federal. A Guarda Municipal é projeto meu. Ele já existe esse projeto e o anteprojeto eu apresentei e está aprovado. Foi inserido no PPA, no Plano Plurianual, e sem motivação alguma retiraram. Recurso vem da Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública. Vem a questão da preparação e capacitação e também as questões materiais e físicas. Nós temos que fazer o concurso e colocar lá bons profissionais. Diminui os crimes, diminui 20% os delitos e as contravenções. Porto Velho é a única capital do país que não tem guarda municipal. Isso é um absurdo.
É a tal da omissão. Nós vamos mudar, inclusive, com apoio e fortalecimento dos convênios, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e com os bombeiros. Nós temos até aquele horário legal que em São Paulo já é praticado em outros estados. Quando ele está de folga, ele pode ajudar, através de uma polícia cidadã, uma polícia comunitária, os bairros da nossa cidade de Porto Velho. Tem que inovar e tem que ter coragem para mudar. Aproveitamento de policiais já aposentados também? Por hora não pode ser discutido, Léo. É lógico que tudo vem a partir da condução do mandato. A gente tem condições de fazer muito em relação à segurança pública e não dizer que realmente é só responsabilidade do Estado. Você é um homem que é geração saúde, foi atleta durante muitos anos, quer dizer, essa foi a sua principal bandeira aqui durante muito tempo. Eu tenho visto nos seus programas você falando muito a respeito desse assunto. Mas existe um detalhe. Educação, saúde e lazer estão intimamente ligados. Educação, cultura e lazer. Mas quando a gente fala de cultura e de educação, são separados dentro do organismo da prefeitura. E o maior problema que nós temos seria o lazer. A gente tem hoje uma população de jovens na droga em Porto Velho. Isso tem a ver com segurança, tem a ver com saúde, mas principalmente tem a ver com essa sua área que você tanto fala, que é o esporte. O que fazer, já que a gente não consegue solução para isso, nem com o CAPES, nem com as entidades que ajudam nisso? O que fazer? Léo e Sérgio, tem um dado bem interessante dentro da academia. Pesquisa científica e importante ser mencionada aqui. A cada R$1 investido em esporte, R$4 ao futuro nós não precisaremos investir em segurança e em saúde. O esporte, ele disciplina, o esporte, ele reinsere socialmente, o esporte gera perspectiva e o esporte muda a vida de pessoas. Tanto o esporte dos bairros como os campeonatos interbairros que sempre existiu e hoje eles são ausentes, como o esporte de alta performance. Eu, por exemplo, fui o maior acho que entusiasta, sou o maior na Assembleia dos maiores da Assembleia e também na condição de vereador em relação a projetos de leis e apresentação de emendas para tal. As federações devidamente registradas, regulares, hoje, elas recebem emendas de nossa autoria. Taekwondo, jiu-jitsu, futebol de 7, futebol de salão, vôlei e tantas outras modalidades. Porque eu tenho essa impressão e a academia me explica exatamente isso. Eu disputei campeonatos de todo o país na natação representando Rondônia. Vôlei também não foi diferente e futebol. Então eu entendia como era difícil. Eu tinha patrocínio, graças a Deus. Agora tantos outros que tinham dificuldades. A gente ia para Goiânia num ônibus, ia e às vezes não voltava, para você ter uma ideia. Então era extremamente complicado. Eu fui o criador do projeto de lei que está em adequação de converter as milhas aéreas dos servidores do Legislativo em passagens para os nossos atletas desempenharem seu papel a nível nacional e também internacional. Tem emenda para passagens também dentro da Sejusel. Dentro do município, do mesmo jeito. Então é muito claro que o esporte precisa ser fortalecido, mas como? Espaços adequados. A gente não pode ter só um monte de cimento, um monte de concreto e dizer que aquilo é praça. Nós temos que ter integração, nós temos que ter civismo, nós temos que ter modalidades. Uma praça, por exemplo, da juventude, com slackline, com arvorismo, com rapel, uma praça da melhor idade, com aquelas academias ao ar livre, com espaço bem arborizado para as pessoas passearem. Então, assim, um monte de possibilidades que elas serão implementadas em nossa gestão, porque esporte é vida, é saúde, economia, inclusive nessa área. Esses projetos todos são muito bonitos e as ideias excelentes, mas nós temos a vida real. A vida real é assim, ó, a prefeitura não tem dinheiro para manter as UPAs, porque o governo federal cortou o dinheiro. O custo, o próprio prefeito disse ontem que o custo das UPAs, de cada UPA por mês é R$1 milhão. Ele está investindo 300 mil em cada uma, 350 mil, para manter as UPAs abertas com o dinheiro da prefeitura. Ora, se a prefeitura já está quebrada, porque o dinheiro não é aquele que ela planejou e não tem volume de recursos, como é que, se a gente não consegue manter unidades de saúde, como é que a gente vai fazer esse projeto todo, deputado? Sérgio, por que está quebrado? Nós sabemos que temos, depois da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, nós temos verbas carimbadas para a saúde e para a educação, 15%. Você sabia, por exemplo, Sérgio, não sei se o prefeito falou, mas nós investimos e nós tivemos uma aplicação de quase R$300 milhões em 2015 na saúde. Vem me falar que falta dinheiro? É muito mais fácil falar que falta dinheiro. É difícil falar que falta gestão.
Ora, tem dia na UPA que tem médico, no outro dia não tem o médico e tem enfermeiro, no outro dia tem o enfermeiro, mas não tem o auxiliar administrativo e nem o material de almoxarifado. E em todos os dias não tem luvas para manusear instrumentos e nem pessoas. No outro dia não tem gaze para pelo menos curar, pelo menos para colocar, tapar a ferida da pessoa. Então, pelo amor de Deus, o problema não é esse. Nós temos 5% de investimento, temos que aumentar, sem sombra de dúvidas, o orçamento do esporte, também da cultura e do lazer, tem um calendário fixo de eventos. Isso daí a iniciativa privada vem colaborar. Eles têm isenções, eles têm apoiamentos para tal. Quando a gente tem uma boa administração, o restante acontece naturalmente. A gente entra no ciclo virtuoso. É muito claro e é muito simples. Mas na pesquisa do Ibope, essa que saiu essa semana, uma das coisas que chamou a atenção é que o maior problema da cidade não é segurança, ao contrário da maioria das cidades, e é saúde pública. Por que isso e o que o senhor pretende fazer para que isso melhore? Mas melhore para o cidadão que precisa. Ô Sérgio, a pesquisa do Ibope aponta que 70% da população aponta como o maior problema a saúde. Então esse modelo para mim não serve. Quando tem candidatos que falam que estão há 20, há 30, 40 anos fazendo gestão pública de saúde, para mim, Porto Velho não os merece. Porque estão há tanto tempo fazendo e Porto Velho continua tendo como maior grande problema exatamente a saúde. Tem alguma coisa que tem que mudar nesse cenário. E o que seria? Uma coisa muito clara: fortalecimento do programa da saúde familiar. Nós temos quantos? Nós temos 460, junto com o postinho de saúde, unidade básica de saúde, policlínica. É muita unidade. Agora, não abre no final de semana, não tem gestão, não tem também o seu estoque automatizado, informatizado. Vocês viram como eu vi. Faltou dipirona no posto de saúde, mas centenas de remédios, eles foram incinerados por estarem vencidos no estoque, no depósito da administração municipal. Nós estamos falando em 2016. Por que será que deixam isso ainda na planilha manual? Se podia informatizar tudinho isso daí. Por que a gente não usa a tecnologia ao nosso favor através de sistema de SMS, de WhatsApp para marcar as consultas e também os exames? Nós temos condições de fazer muito mais. As UPAs, é o que eu estou falando, é problema de gestão, não é problema de dinheiro. Problema de dinheiro, saiu aí o ranking da Folha de São Paulo, meus amigos. A Folha de São Paulo disse semana passada que Porto Velho é a capital mais ineficiente. Gasta muito, porém gasta muito mal. Aí vem me falar que falta dinheiro. Alto lá. Porto Velho é um município rico e nós temos que levantar as mãos e agradecer aos céus. Como prefeito, o senhor vai encontrar essas verbas carimbadas, que a gente chama de verba marcada, para a saúde, para a educação. O sistema de educação, ele é todo montado lá... É vertical. Vem lá e desce goela abaixo. Você vai ter que fazer dessa forma. Mas, por exemplo, ele não para falar a respeito de creches, que a gente sabe que é o primeiro ponto a ser resolvido dentro do sistema educacional. Como fazer isso, não driblando, mas adaptando aquilo que vem de cima para aqui, para a nossa realidade? E a nossa realidade é longe, hein? É demarcação, bandeirantes, enfim, tem tudo isso. Fundamental. A gente sabe que tem um plano nacional, o PNE, o Plano Nacional da Educação. Nós sabemos que depois da Constituição veio o Fundef, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Depois mudou para Fundeb. Isso foi um divisor de águas. A partir dali, a gente começou a descobrir e entender que cada nível de governo tem sua responsabilidade. E a responsabilidade do município é tratar o início da educação, a creche, a pré-escola e a educação básica, o ensino fundamental até o 9º ano. E é ali que se forma o caráter, é ali que se alfabetiza. Hoje nós temos visto ensino médio com alunos semi-analfabetos, ou com o analfabeto formal. Não é isso? Então, assim, nós temos que incrementar e entender que o professor é importantíssimo, mas o pai também é, o gestor também é. Nos falta um mínimo de manutenção de escola, por exemplo. A gente tem visto algumas escolas que se sobressaem. Por que a gente não faz esse nível de excelência em todas? Nós temos potencial, nós temos recursos e outra coisa, nós temos grandes, eu digo isso porque eu conheço a educação municipal, conheço a do estado também. Nós temos fantásticos professores e pedagogos, inclusive referência nacional aqui na nossa cidade. Vamos trabalhar com eles. Deputado, nós temos, além de tudo que o senhor falou, nós temos uma história maravilhosa, uma coisa inacreditável em termos de história. Estrada de Ferro Madeira Mamoré, um dos eventos mais incríveis desse lado do planeta. E ela está indo embora. O que fazer com tanta gente se metendo, dando pitaco e ninguém resolvendo nada?
Todo mundo sabe de tudo e nada acontece em nossa cidade, infelizmente. Estrada de Ferro Madeira Mamoré sofreu uma garibada, pintaram os bancos, pintaram os pavilhões, mas nada mais fizeram do que isso. Eu também fui o primeiro a falar e usar como modelo, inclusive, a Estação das Docas, lá de Belém. Lá só se resolveu, e tinha um problema bem parecido com o nosso, só se resolveu quando fizeram uma parceria público-privada, fizeram entender que ali tinha que ser um polo cultural e gastronômico e referência do turismo daquela região. E hoje é. Quem vai lá sabe o que eu tô falando. Você vai comer um tacacá, um sorvete da região, você tem um artesanato, o espaço, o ambiente é climatizado. Tudo isso pode ser feito aqui. Sérgio, eu sou da época, eu sou da fase que eu andei na minha Maria Fumaça. Eu fui até a Cachoeira. Depois eu fui até a Igrejinha. Até a Igrejinha no quilômetro 8. Imagina isso, nós vivemos a própria história. Eu já ouvi dizer há muito tempo atrás que quem não valoriza a história, quem não valoriza a cultura e os seus antepassados, não vive em sociedade, vive em bando e pouco fará para o futuro. Então nós temos que ter o pertencimento, só se tem pertencimento fazendo o que é certo. Parceria público-privada, tanto lá, em todos aqueles pavilhões, encontrar artesanato, gastronomia, cultura, regionalismo, folclore, boi-bumbá, movimento quadrilheiro que nós temos com a Flor do Maracujá, com a Raia Leste, com a Flor do Cacto se apresentando. E imagina como a gente não vai dar uma guinada. E aí entra um projeto de minha autoria que é muito importante nesse momento. Guarda Municipal. A Guarda Municipal, veja bem, começa a boataria e a mentira por conta do desespero. A Guarda Municipal não tem nada a ver com retirada de postos de vigilantes da iniciativa privada. Muito pelo contrário. Com Guarda Municipal se gera mais segurança. Mais empresas vão se instalar aqui em Porto Velho. Isso é muito claro. E a Guarda Municipal circula pela cidade e toma conta do patrimônio da nossa cidade. Isso quer dizer o quê? A gente vai circular por esses espaços, os vigilantes vão trabalhar e ainda nós vamos prover mais várias vagas no concurso público para que sejam ocupadas essas cadeiras de guardas municipais. Queria que o senhor falasse a respeito da sua passagem na Câmara de Vereadores. Foram 2 anos e o que é que o senhor saiu de lá? Quais foram os seus projetos mais importantes? Volto para esse momento que você vive aqui agora como deputado. Quais são os seus projetos mais importantes que já foram colocados? Lembrando, é bom que se fale aqui, que tanto o senhor como o deputado Boabaide são os 2 campeões de audiências públicas. No final das contas, essas audiências renderam alguma coisa? Ah, sempre. 3 perguntas. Sempre rende. E aí até faço um paralelo, uma comparação com a atenção que nos é dada pelo Estado em relação ao município. Embora eu seja independente e critique, e lute e vá ao Ministério Público e à Justiça quando necessário, nós somos respeitados pelo Estado nesse sentido. No município a gente fazia audiência pública e eles trabalhavam de costas ao interesse público. Sequer levavam as autoridades para debater com a Câmara Municipal, que nada mais é do que o mosaico e a voz e a vez da população. Isso quer dizer algo muito claro: as coisas acontecem. Eu consegui, com modéstia à parte, através de uma audiência de minha autoria, fazer que chegasse o plano de cargos dos agentes penitenciários, dos socioeducadores e de todos os servidores da Justiça. Foi através de um termo de compromisso assinado lá em uma audiência pública. Nós conseguimos a Academia da Polícia Civil através de audiência pública, da Polícia Militar. Isso é muito claro. Nós conseguimos contratar Detran, servidores aprovados mediante concurso. Nós conseguimos Defensoria Pública, SEDAM. E essa é a minha luta. Eu sou muito claro, as pessoas sabem com quem eu luto. Sabem que eu não fico de galho em galho e sabem que eu não defendo algo e depois paro. É a ferro e a fogo e é até o final. Como vereador, e eu já ouvi falar que é muito melhor viver 10 a 1000 do que 1000 a 10, isto é, com intensidade, porque as pessoas precisam muito mais do que a gente. Eu fui o criador da apresentação do projeto da criação do Conselho Municipal da Juventude, o projeto da Guarda Municipal, regulamentamos e hoje é realidade que centenas e centenas de profissionais estão no mercado de trabalho na profissão de bombeiro civil. Não tinha bombeiro civil aqui em Porto Velho. Projeto de minha autoria. Compramos a briga e fomos até o final. Hoje eles estão trabalhando. Ontem mesmo nós tivemos um debate, foi lá no shopping, e o rapaz veio me parabenizar. Obrigado porque eu estou aqui, porque você conseguiu aprovar aquela lei. Mais do que isso, tratamento e prevenção de HPV, câncer do colo de útero, teatro nas escolas, eventos lúdicos para os alunos. Mais do que isso, programa Vereador por um Dia, programa de estagiários na administração na Câmara Municipal, adequação do Estatuto da Juventude, adequação do Leva Eu para que no contraturno os alunos possam também utilizar o sistema de transporte público. Na Assembleia, a Politec, a Polícia Técnico-Científica. São muitos os projetos e realmente de alcance. Eu não sou vereador e nem deputado de mudar nome de rua. Por falar em nome de rua, nós temos aqui muitas pessoas com deficiência. Nós temos aqui uma cidade
de costas para os deficientes. Quer dizer, não há acessibilidade, raramente isso existe em algum lugar da cidade. O nosso trânsito é caótico. O nosso rio, a gente está de costas para ele. Enfim, nós precisamos melhorar muito. O senhor tem pensado nessas questões também? Mais do que pensar, nós invertemos a lógica da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Eu sou o presidente. Nós temos que trabalhar de todas as matérias que, de certa maneira, a pessoa se sinta lesada. É algo macro, é uma visão holística. E por conta disso, nós entendemos que os deficientes eram prioridade. Nós conseguimos notificar prédios públicos para que eles se adequem à mobilidade. Quando a gente vai construir algo na iniciativa privada, os empresários, os comerciantes, até a gente sabe que eles pedem piso tátil, eles pedem corredores, pedem acessibilidade, pedem rampas, estão certos. Mas também tem que pedir dos órgãos públicos. A prefeitura, por exemplo, não tem mobilidade no seu prédio. A Receita Federal e tantos outros prédios nós notificamos para que no prazo de 90 dias se adeque, assim como o dinheiro que nós perdemos, a administração municipal perdeu para a mobilidade urbana, padronização das nossas calçadas, acessibilidade, elevadores nos nossos ônibus. Foi prometido muito mais do que entregaram. Prometeram climatização, Wi-Fi, elevadores e nada disso fizeram. Só fizeram demitir centenas de servidores, funcionários, colocaram na Rua da Amargura. Nós vamos readmitir eles porque nós teremos muitos e muitos mais ônibus servindo a nossa população. Bem, queria fazer uma pergunta aqui com relação ao horário eleitoral gratuito. O senhor está vendo aí os compromissos que estão sendo assumidos por cada candidato. Eu já perguntei aqui ao senhor se o senhor assinaria um termo dizendo que eu vou fazer isso. De tudo isso que está sendo prometido na sua campanha e dos outros candidatos, dá para fazer uma soma e identificar aquilo que Porto Velho quer, ou isso já está passado de uma forma geral para cada um? Eu acho que está muito claro através das pesquisas, não somente de consumo interno, como a do IBOP, os dados do IBGE, o que nós queremos e precisamos de imediato. Nós queremos mais saúde, é fato. Nós apresentamos aqui a nossa plataforma nessa matéria. Nós queremos mais educação e educação de qualidade. Nós precisamos das creches que foram prometidas. Para isso tem que fazer regularização fundiária. Recurso está lá guardadinho. O governo federal destinou já esse recurso para o município. Existe. É por isso que eu falo que má gestão é mais perniciosa, ou tão perniciosa, aliás, quanto a própria corrupção. Existe o problema de segurança, existe o problema de mobilidade. Esse daqui é muito claro que nós vamos fazer, lógico, de imediato. E mais, eu sempre falo, revolução urbana, limpeza da nossa cidade, pintura de meio fio, podar a árvore, cuidar da nossa cidade, limpar o lixo, fazer um mutirão com as pessoas da nossa cidade, que todos ajudem, porque isso resgata o nosso direito de querer viver bem em nossa cidade. Desemprego alto em todo o Brasil. Nós estamos chegando aí para 14 milhões de desempregados e Porto Velho não está longe disso. Tem a sua parte aqui de gente que não está empregada ou está subempregada. Ou então que já nem está mais procurando emprego. É a turma do neném, não está fazendo mais nada. O que fazer, já que a prefeitura não é geradora de emprego, mas ela pode ser uma fomentadora disso? É aquela história, né? É estender o tapete vermelho, jogar confetes, agradecer para que as empresas aqui se instalem, desburocratizar com cadastro único de alvarás. Hoje, para você conseguir liberar uma obra, você tem que passar várias mãos, que já é problemático. E além disso, tu tem que ir na SEMA, na Secretaria do Meio Ambiente, tem que ir na SEMAD, na de Administração, tem que ir na Senfaz, tem que ir no Bombeiro, tem que estar em um local próprio, único, exclusivo para isso, para tal finalidade. Informatizado, via sistema, para que todos possam ter acesso, para não ter dúvidas do procedimento. É algo muito claro. Capacitar nossos jovens. O jovem não é o futuro, eu sou jovem. Sou o maior lutador por juventude do estado de Rondônia. Todos os projetos referentes a jovens da Câmara Municipal, se não todos, a grande maioria são de minha autoria. Capacitar nas casas de inserção social nos 4 cantos da cidade, com Sistema S, FEComércio, SESI, SEBRAE, para que a gente possa ter mão de obra qualificada, o empresário quer mão de obra qualificada. E nós temos muita gente aqui que precisa se ocupar. Nós já ouvimos aquela máxima há muito tempo. A mente vazia é a oficina do diabo. Não é isso? Nós temos que ocupar esses jovens. Deputado, a Zona Leste de Porto Velho é uma cidade dentro da cidade. É uma área cada vez com mais ocupação, cada vez mais populosa, cada vez mais desorganizada, mais insegura e de gente necessitada. O que o senhor pretende fazer para ajudar essa gente tão necessitada? Costumo comentar, Sérgio, que nós vamos administrar para os 4 cantos da cidade.
Nós não podemos ser exclusivistas e nem preconceituosos, muito pelo contrário, nós temos que inserir a todos, Zona Norte, Zona Oeste, Centro, Leste e Sul. Cada qual tem sua peculiaridade. Zona Sul é muito claro de quantas vezes já quebraram aquele asfalto para colocar tubulação que nem vento passa, porque não tem nem adutora lá nos reservatórios para captar essa água. Falta de gestão. Caege tem sido problemática nesse sentido. A Zona Leste, muito do miolo da Zona Leste está completamente abandonado. Mariana, São Francisco, Fortaleza, todo aquele entorno, até o JK, indo mais lá adiante, as ocupações, Porto Cristo, Renascer, Ayrton Senna, Parque Amazônia, Canaã. É algo muito claro que nós temos que ter cronograma de trabalho. Das minhas primeiras ações como vereador foi pedir o cronograma de trabalho da CEMOB. 3 anos e 8 meses até hoje não entregaram. Asfaltam a rua, não asfaltam a outra. Fazem uma pela metade, fazem a outra lá do outro lado da cidade. Gasta dinheiro e se faz pouco. Isso que a gente tem que evitar. Quando entrar numa obra, tem que entrar para concluir a região e satisfazer a todos e não aos seus. Plano diretor, código de postura e lei orgânica do município estão completamente defasados. A última vez que se fez alguma coisa aqui, o Roberto Sobrinho era prefeito e houve uma aproximação, mas alguma coisa assim muito pequena em relação ao plano diretor. O senhor pretende, como prefeito, levar isso à Câmara à Câmara de Vereadores, ou isso é alguma coisa que a prefeitura pode fazer sem ter que mexer necessariamente na Câmara? Tem que mexer obrigatoriamente, tem que ser aprovado. Isso é muito claro. Agora, o plano é totalmente defasado. O plano data de 72, o outro de 74, o código de posturas, o plano diretor do mesmo jeito, a lei orgânica e mais do que isso, expansão urbana. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. A gente tem que se antever ao que está acontecendo do outro lado do rio, a margem esquerda. Ele está sendo ampliado, na verdade estão ocupando de qualquer jeito. Cadê o poder? Cadê o poder público? O poder público é para isso, não é para se omitir não, é para fazer diferente. Nós temos que atualizar sim o plano diretor, nós temos que colocar como zona urbana boa parte que existe ali na Zona Leste. Nós temos o nosso setor bairro industrial que até hoje não foi fomentado, nós temos o bairro universitário da Uni, já é bairro, é área urbana. Nós temos que trabalhar, são milhares de estudantes e alunos que tem ali, que tem o mesmo direito que a gente. E ali não tem ponto de ônibus, não tem coleta de lixo, é completamente abandonado. O que eu quero dizer é que a gente não desenvolve as ações sem as leis pertinentes para tal. Temos que trabalhar. Código de posturas é fundamental para gerar organização, para gerar urbanidade, para gerar civismo. Tudo isso nós temos que fazer, gente. Qual é o sentimento que lhe dá quando o senhor entra na 3,5 e de cara vê aquele conjunto habitacional transformado num lixo? É o conjunto do Mato Grosso que você se refere, isso, né? Não tão somente ele, quanto da Vieira Caúla, quanto do Planalto e com tantos outros. São esqueletos. Nos parece uma cidade fantasma. Mais do que isso, cidades que vivem em guerra, em constrangimento bélico. Parece que a toda hora cai um míssil e uma bomba. Como é que a gente vai resgatar a autoestima se as obras são iniciadas e não são concluídas? Cadê a eficiência? Eu que lhe pergunto. Aonde estava isso daí, Sérgio? É isso que nós temos que fazer diferença. Sabe por quê? Para retomar isso, como é que você vai fazer? Ali, aqueles espaços estão deteriorados. Centenas de famílias moram lá sem estarem cadastradas. Mas também existe o déficit. Eles também têm direito à habitação. E além disso, e os sorteados que não ocuparam esses espaços? Então tem que fazer uma reorganização. Tem que colocar a CEMU em contato direto com a SPU, também com a Secretaria de Regularização do Estado e trabalhar com uma política séria. Georreferenciamento, eu mesmo apresentei emenda de georreferenciamento e não foi aproveitado no município de Porto Velho. Vamos fazer com começo, meio e fim. Isso vocês podem acreditar. Muito rapidamente, essa é a última pergunta nossa. Acessibilidade e mobilidade são normalmente entendidas como sendo a mesma coisa, se bem que há uma diferença muito grande. O que o senhor pretende fazer, não em termos de acessibilidade, porque o senhor já tocou aqui a respeito desse assunto, mas em termos de mobilidade? Nós temos ônibus, terminais, ruas que precisam ser abertas e rodoviária. Rodoviária, terminais de integração. O que o senhor pretende fazer com relação a isso? Mobilidade. Lembrando que nós temos aí 1 minuto e pouco. Primeiro nós temos que conhecer a cidade. Mobilidade, nós temos hoje 100 mil automóveis e nós temos 100 mil motos. 100 mil motos já pode ser discutido, por exemplo, uma faixa exclusiva para as motos, para não entrar em atrito, colisão e matar as pessoas. As ciclovias que são inutilizadas hoje aqui em Porto Velho. Os no-breaks para os nossos semáforos, para que a gente possa reorganizar o trânsito. Quantos minutos a gente fica na Mamoré para atravessar toda ela? 20, 25 minutos. Rio Madeira também. São questões fáceis e simples. Hoje nós temos internet nos pontos de iluminação, com iluminação fotovoltaica. É a tecnologia a nosso favor. Tudo isso nós temos que compor no grande rearranjo, na reorganização da mobilidade de Porto Velho. Aliado a isso,
a integração e mais frota de ônibus, mais empresas de ônibus para atender quem mais precisa. O senhor vê alguma outra coisa que pudesse ser feito em termos de ônibus, de sistema de transporte coletivo que pudesse ser colocado na cidade? Ou nós teremos que continuar com ônibus, táxis e mototáxis? Queria até mandar um abraço para todos os profissionais, os mototaxistas, os taxistas que abraçaram a nossa causa, os funcionários do transporte coletivo, aqueles que serão também readmitidos. Eles entendem que nós temos condições de fazer diferente. Acho que os modais mais utilizados são esses. Então a gente tem que trabalhar com a necessidade e a demanda. Lei da oferta e lei da procura. Algo muito claro. Depois, quem sabe, a gente discutir no segundo ano algumas alternativas inteligentes de transporte de grande massa de Porto Velho. Isso é muito claro. Vamos trabalhar com um mínimo que nem o mínimo está sendo feito em Porto Velho. É dessa maneira que nós vamos fazer diferente. Bom, a gente tem aí, chegando ao final da sabatina, e a gente tem aí aquele seu momento de pedir voto. O candidato faz isso. Que bom, chegou o momento. Diz que o bom político não é somente o mais preparado, é o que pede voto. É verdade. E eu gostaria de pedir voto para vocês dois, pedir votos para toda a equipe da SIC TV e principalmente para vocês. Sonhem o meu sonho, transformem em realidade. Eu me preparei cada segundo para estar aqui com todos vocês para fazer a diferença e fazer Porto Velho avançar, desenvolver e todo mundo andar de cabeça erguida nessa cidade. Meus amigos, quem não luta pelo que quer deve aceitar o futuro que vem. Vamos à luta, a democracia nos permite isso. Vote Léo Moraes, a nossa capital tem jeito, é Léo Prefeito, número 14. E como eu disse, eu lhe roubei 30 segundos no início. Aí, é verdade. Fique à vontade agora para... Eu já ia reivindicar, mas pela gentileza e por respeitar os mais velhos eu deixei. Mas então tá, meus amigos, deem esse apoio. A gente fica é muito claro que nós estamos insatisfeitos com a nossa cidade. A atual administração não fez o que deveria. Anterior também. Ora mais, vamos dar a possibilidade de mudar, renovar as esperanças. A gente tem que ter o direito de se indignar, de se inconformar e fazer diferente de tudo que já foi feito. Eu saí da minha zona de conforto, me preparei para isso. Era um dos deputados e sou dos mais atuantes, porque eu sonho que a minha cidade que eu vivo desde sempre, se Deus quiser vou morrer aqui, mas vai demorar. Eu vou trabalhar com muito afinco, com muito esmero, com muito zelo. Meus amigos, Porto Velho tem jeito. É Léo Prefeito, número 14, na onda do L. Obrigado.